Salve pessoal, professor Thiago aqui falando para nós abordarmos mais um momento filosófico, tratar de um pensador ou até mesmo de um assunto. Para hoje nós iremos trabalhar uma obra do estimado Platão. A obra em questão é a obra chamada Fédon. Essa obra vai basicamente tratar sobre a imortalidade da alma. É um diálogo na qual Platão, utilizando alguns personagens, dentre eles Cebes, Simías e o próprio Sócrates, vai tentar estabelecer um diálogo para ver a questão da imortalidade da alma. Bem, geralmente existe na definição das obras de Platão aquelas iniciais, aquelas medianas e aquelas finais. Inicialmente, entendia que a obra de Platão, essa que nós iremos trabalhar, Fédon, ela pertencia ao grupo das obras iniciais. Só que posteriormente foi entendido que ela foi uma obra de maturidade, porque nela compunha algumas características que era de Platão mais experiente, tipo a teoria das formas e a crença na imortalidade da alma, que são temas que Platão já aborda, já desenvolve com o período ali que ele está mais maduro. Bem, essa obra ela é muito relevante quando trata essa questão da alma, né? Então, uma das primeiras obras assim, que vai tratar sobre essa questão. Bem, o que nós podemos ver e apontar sobre essa obra? Primeiro que ela vai começar já com um diálogo muito forte já de Sócrates, né, que vai afirmar que a morte pode ser um bem superior à vida. Ele vai começar com essa afirmação. E logo mais adiante ele vai afirmar que o fato de você filosofar é um ensaio para a morte. Então a primeira informação que a morte parece ser superior, um bem superior à vida, e o fato de filosofar é um ensaio para a morte. E ele então mais adiante vai apresentar a tese da imortalidade da alma. No Fédon existe muito forte a ideia de que o corpo é um obstáculo na retenção do conhecimento para o conhecimento. O corpo, de algum modo, seria um empecilho para você obter o conhecimento. Isso é muito presente na obra Fédon. E nos textos fica cada vez mais claro no decorrer do tempo, né? Porque o corpo, além de ser um empecilho, por que ele é um empecilho? Porque ele é orientado pelos nossos sentidos. E os nossos sentidos, ele vai nos enganar. Dentro da literatura dessa obra Fédon, alguns personagens já vai começar já convencidos de que existe a imortalidade da alma. Por exemplo, Cebes, que é o personagem que está interagindo ali, que o Platão coloca interagindo com Sócrates, vai entender que a alma é imortal. E Sócrates vai passar a argumentar a favor dessa tese. O primeiro argumento que vai ser apresentado é chamado o argumento cíclico, na qual tem a ideia que é a seguinte: a geração se dá por meio de opostos. Tudo que existe em relação à oposição se origina necessariamente a partir do seu contrário, ou apenas a partir dele. Essa vai ser, então, a definição e a compreensão desse argumento cíclico. E dessa afirmação, dessa compreensão, vai surgir uma questão bem interessante. Estar morto é o contrário de vivo? Da mesma maneira, estar dormindo é estar acordado? Ele vai apresentar essa questão. Mais adiante, vai apresentar outro argumento bem persistente, que é a questão da reminiscência, ou melhor, a anamnese. A anamnese é aquele mesmo argumento, aquela mesma compreensão que se utiliza lá na obra Mênon, que é a ideia de que nós temos a memória e tudo já está na nossa memória, nós vamos apenas relembrando. Esses dois argumentos apresentados, tanto Simías como Cebes estão convencidos da existência da alma antes do nascimento, mas eles afirmam estar preocupados com a aniquilação da mesma após a morte física. Então, eles entendem que a alma já existe antes do nascimento, mas eles não sabem ao certo, ao corpo morrer, a alma também vai morrer junto com ela. Então, eles têm essa dúvida. Então, Sócrates, para tentar resolver essa questão, ele vai tentar
apresenta um argumento baseado na questão da afinidade. O que é isso? É centrado na diferença entre o composto e o não composto. Ele vai afirmar: aquilo que é composto será muito mais sujeito à decomposição e à dispersão. Então, ele vai falar, aqui vai entrar uma questão bem interessante. Ele vai falar que a alma, ela guarda afinidade com as formas, que são indissociáveis, né? Então, existe ali essa compreensão do Sócrates. Aqui também vai entrar algumas ideias que o Platão irá implantar, vai apresentar, que é que a alma pode ser afetada pelo corpo. Aí vai vir aquela tão famosa e conhecida frase do Platão, que o corpo é o cárcere da alma, ou seja, é o empecilho. E é o empecilho para obter o conhecimento. Perceba que aqui apresenta-se uma distinção muito interessante, até uma distorção de compreensão entre Sócrates e o Platão. Porque, de alguma maneira, o Platão está preocupado com o fato de como adquirir o conhecimento, enquanto que o Sócrates está preocupado com a alma. Platão está preocupado que os sentidos são enganosos, ou seja, nós não podemos conhecer pelo sentido. O sentido vai trazer opinião, enquanto que a alma vai trazer o conhecimento. Veja só, porque a opinião ela vai ser gerada pelos sentidos, que pode alterar de algum modo, enquanto que o conhecimento é trazido pela alma através da anamnese, aquele conceito lá do Meno, que é todos os conhecimentos já estão adquiridos na nossa mente, inclusive aquelas de outros momentos, e nós vamos apenas compreendendo elas a partir que vamos experimentando. Então, nós temos aqui as principais ideias dessa obra muito relevante de Platão, chamado Fédon. Essa aí está dentro daquele conjunto das diversas obras que nós iríamos abordar de Platão. Então, conseguimos aqui apresentar uma obra muito importante, muito relevante. Quem tiver interesse, quiser aprofundar mais essa obra, eu recomendo que baixe em PDF ou então procure o livro, comece a ler e vai conseguir pegar algumas ideias. A imortalidade da alma. Então, o diálogo vai ficar muito claro. Aqui foi uma pincelada para a gente conseguir compreender.